Então, eu convido os irmãos a abrir no livro do Apocalipse 3 e vamos ler os versículos 14, 15 e 16. E ao anjo da igreja que está em Laodiceia, escreve: Isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Eu sei as tuas obras, que nem és frio nem quente. Oxalá foras frio ou quente. Assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Amém? Os irmãos podem ficar sentados. Então nós falamos já sobre a Igreja Apostólica, o período da Igreja Apostólica, a Igreja Mártir, a Igreja Perseguida, que depois da noite para o dia se transformou na religião oficial do Império, como nós vimos, no século IV. A Igreja de Tiatira, que nós estamos a situar mais ou menos a partir do ano 600, mais ou menos. Depois a Igreja de Sardes, ou de Sardo, a igreja que tem nome de que vive, mas está morta. Filadélfia, a igreja missionária, a igreja avivada, há muitas coisas que podemos colocar aqui. Também a igreja do arrebatamento. E, finalmente, Laodiceia, que nós vamos iniciar hoje. Mas eu gostaria, a seguir, que os irmãos observassem, nós vamos ter, no tempo do fim, 4 igrejas que estão ativas na Terra. Não são as 7, porque Éfeso, digamos que morreu em Esmirna, e Pérgamo foi fundir-se ou deu origem também, de certa maneira, a Tiatira. Então, o que nós vamos ter no tempo do fim, então, vou dizer assim, hoje há 4 grandes tipos de igreja que estão na Terra. A igreja de Tiatira, o que é a igreja de Tiatira? Sem ofender ninguém, é a igreja que está ligada ao romanismo, à igreja romana, à igreja católica, com outras variantes, mas basicamente é esta igreja. A igreja de Sardes fala do tempo da Reforma, quando uma grande luz nasceu na Europa e no mundo inteiro, através da Reforma Protestante. Infelizmente, esta reforma foi muito importante, mas parcial. Ela não atingiu muitos domínios da fé, e o que aconteceu é que, como não se libertou completamente daquela religião que tinha herdado de Tiatira, ela manteve muitas coisas. Vou só dar um exemplo aos irmãos: o batismo de crianças, de bebés. Então nós vemos, irmãos, que de facto a reforma alcançou grandes vitórias, mas ficou aquém em muitos outros aspectos. E o problema é que as igrejas que nasceram daqui tornaram-se igrejas muito frias, muito ritualistas, muito litúrgicas e muito dadas a discussões teológicas. Houve guerras religiosas neste tempo. E então foi, de certa forma, um começo muito importante, mas incompleto. Filadélfia é o período que nós situamos aproximadamente no século XVIII, vamos dizer 1700, para ser assim simples. E é quando começam a eclodir avivamentos espirituais. Porque a leitura da Bíblia tem um efeito, assim, vou dizer esta palavra, revolucionário. Quando alguém começa a ler a Bíblia, a vida muda. Se a pessoa tiver, de facto, um coração aberto. Começa a ler, começa a entender, o Espírito de Deus começa a dar-lhe luz para a sua vida, e ela começa a ter um entendimento de tudo completamente diferente. E começa a buscar aquilo que a palavra de Deus fala. Ora, isso aconteceu a partir, sobretudo, deste tempo, quando homens de Deus se levantaram contra aquela igreja fria, como diz Jesus, que tem nome de que vive, mas que está morta, e começaram a pregar a Bíblia, pregar o Evangelho, que é preciso nascer de novo, que é preciso arrependimento, é preciso mudar de vida. Não adianta ir à igreja e continuar a mesma vida. E, por exemplo, no caso de John Wesley, ele foi expulso da igreja oficial. Ele era sacerdote anglicano, foi expulso da igreja, e ele e outros o que é que fizeram? Começaram a pregar ao ar livre, nos campos,
à porta das minas, os mineiros iam entrando, aqueles homens rudes, e eles pregavam o Evangelho e começaram a converter centenas, milhares, e de repente um fogo. E esse fogo nós chamamos de o avivamento. O avivamento é uma operação de Deus e da palavra. Quando a palavra é o combustível e o Espírito é o fogo. Vem e incendeia os corações. Eu creio que os irmãos já têm experimentado isso. Quando nós lemos, cremos na palavra de Deus e olhamos para o alto e dizemos: Senhor, aqui estou eu, o Espírito Santo vem sobre nós e incendeia o nosso coração. E os avivamentos começaram a ocorrer, de facto, a um ritmo muito assim rápido, no Reino Unido, mas também na América do Norte, que eram basicamente imigrantes europeus. Eles começaram também a experimentar a mesma bênção do Espírito, a mesma alegria, a mesma vida nova, até mesmo as mesmas manifestações do Espírito. Havia, irmãos, há narrativas de pregadores que estavam a pregar ao ar livre sobre que Jesus ia voltar, que era preciso arrepender, e havia pessoas que caíam no chão. Tal o impacto daquilo que ouviam, que nunca tinham ouvido, que era preciso arrepender-se, que as aguardava a condenação do inferno, porque este povo pregava sobre o inferno. E pregava de uma maneira que as pessoas ficavam aterrorizadas e convertiam-se. Um destes homens, chamado Jonathan Edwards, ele pregou um famoso sermão intitulado Pecadores nas mãos de um Deus irado. Irmãos, diz a história que quando ele pregava de uma maneira assim muito monocórdica, ele lia. Então, imaginem eu estar aqui a ler, alguns irmãos iam cair do banco a dormir, não é? Ele lia com uma voz assim, mas o conteúdo daquilo que ele pregava era de tal ordem que as pessoas fugiam com medo, pensando que naquela hora o juízo de Deus ia cair sobre elas. Era o espírito de temor ao Senhor. Uma coisa que sem temor ninguém busca a Deus. E então vinha esse temor. Então os avivamentos começaram a alastrar, uma grande atividade missionária também teve início nesta época, porque as pessoas começaram a sentir uma grande compaixão e responsabilidade por aqueles que nunca tinham ouvido falar de Jesus, nem do Evangelho. E partiram, mas partiram às centenas, às vezes com histórias assim de cortar o coração. Mas muitos deles foram para morrer um pouco tempo depois, mas foram. E então, a partir do século XVIII e sobretudo no século XIX, há uma grande expansão missionária. E no século XX, como eu no domingo passado falei aos irmãos, há um grande avivamento, muito especial, chamado o avivamento pentecostal, que tem a ver com a restauração dos dons espirituais, a manifestação dos dons. Não é que eles já não existissem antes. Nós sabemos que, por exemplo, um pregador inglês muito conhecido, chamado Spurgeon, ele estava a pregar e muitas vezes ele parava e dizia assim: está aqui um homem que veio hoje nesta situação e que precisa de se converter. Como é que ele sabia? Dom espiritual, palavra do conhecimento. Então os dons estavam a aparecer de uma maneira quase assim espontânea. E o movimento pentecostal deu um grande impulso, às vezes com um bocadinho de exageros, mas um grande impulso aos dons espirituais. E nós somos, de certa forma, herdeiros de tudo isto. Eu gosto sempre de me considerar um filadelfiano. É um nome difícil, não é? Mas um filadelfiano quer dizer o quê? Alguém que está imbuído do espírito de Filadélfia. Então, o que é que são os filadelfianos? São aqueles que estão avivados, aqueles que gostam da palavra de Deus, que leem a palavra, que oram e que têm zelo evangelístico no seu coração. Lá os nomes das igrejas variam, pode chamar A, B, C, D, mas o que importa é este espírito de Filadélfia, não é? Este espírito de avivamento, espírito missionário. Mas eis que aparece outra igreja. E esta igreja é a 7ª igreja. E eu gostaria de até de nem sequer falar muito sobre ela. Ela é uma
é uma decepção. No fim de toda a história da Igreja, aparece esta Igreja que nós vamos ver rapidamente como o Senhor a detesta. E eu gostaria que os irmãos entendessem isto. Jesus ama e detesta. Ele não detesta porque ele é mau, ele detesta porque ele não suporta aquilo que é errado. O nosso Deus, ele tem uma indignação santa e justa perante o erro, a mentira, a falsidade, o pecado, e o Senhor detesta esta Igreja. E vamos ver porquê. Por uma razão, meus irmãos. Nós não podemos entrar neste tipo de mentalidade que está aqui. Então, isto é para nós, para a Igreja, para que nunca descaiamos da firmeza da nossa convicção, da fé, e entremos num tipo de Igreja laodiceana. Então vamos ver, em primeiro lugar, algum contexto para os irmãos compreenderem quem era ou o que foi Laodiceia. Laodiceia era uma cidade, sempre naquele perímetro ali na Ásia Menor, na parte leste. Tinha várias características especiais. Uma delas era a sua água, porque a água aqui fala de morna, tu és morna. O que é que quer dizer isto? Bom, é que a cidade de Laodiceia ficava entre duas outras cidades, Hierápolis e Colossos. E tinha uma característica, é que estas duas cidades, Hierápolis e Colossos, tinham fontes de águas. Então, era Hierápolis, que tinha água quente, e Colossos, que tinha água fria. Havia uma distância de Hierápolis até Laodiceia de aproximadamente 10 km. E eles construíram um aqueduto, que em Portugal há muitos vestígios, e ainda há aquedutos que estão de pé. E a água era transportada de Hierápolis para Laodiceia. Mas muitas vezes ela já não vinha quente. Ela vinha morna, naturalmente. E aquilo era uma decepção. As pessoas estavam à espera, porque 10 km ainda era longe, não é? Estavam à espera daquela água, para os seus tratamentos, para as coisas que eles queriam, e ficavam desapontadas, que era água morna. Ora, o que fazer com água morna? A água morna não servia para nada. Não é? Aliás, eu não quero entrar aqui em pormenores gástricos, mas quem beber água morna às vezes pode ter uma reação um pouco estranha, inclusive vômitos, não é? Bom, então, este é um contexto, quando Jesus fala de água morna, eu estava a falar para gente que sabia muito bem o que era aquilo. Uma outra característica é que esta cidade de Laodiceia era extremamente rica, mas eram mesmo muito, muito ricos. Para terem uma ideia, houve um terremoto no ano 60 depois de Cristo, e o Império em geral, o Império Romano, ele ajudava a reconstruir as cidades, etc., em tempos de grande crise, e os laodiceanos disseram, não, nós não precisamos de dinheiro, nós temos dinheiro, nós mesmos vamos reconstruir a cidade. Então eles rejeitaram uma oferta de dinheiro do Estado e usaram o seu próprio dinheiro. Outra coisa, era uma cidade que tinha uma espécie já de sistema bancário. Eles tinham bancos que emitiam cheques de viagem, e também descontavam cheques de crédito. Isto é uma coisa hoje que foi estudada e que é de facto notável, como é que eles tinham já este sistema tão bem estruturado. Mas havia uma outra característica, é que era um centro médico, porque ali havia uma produção que era típica de Laodiceia, de colírio. O colírio que era muito utilizado para os olhos e também, segundo eu li, para os ouvidos. E muitas pessoas necessitadas vinham a Laodiceia em busca daquele colírio que lhes faria bem aos seus olhos. Então, este é um pequeno contexto para os irmãos depois entenderem melhor o que nós iremos ler nesta carta. O significado do nome também é sempre uma coisa que nós precisamos de dar atenção. E Laodiceia tem
é uma palavra composta de duas palavras gregas. Laos, um substantivo que significa povo, e dikao. Dikao é um verbo que significa simplesmente governar. Então, Laodiceia significa o governo do povo. Também alguns dizem que pode ser traduzido como os direitos, a justiça do povo. Mas basicamente o que nos importa aqui reter é isto. Este nome desta igreja é muito adequado para uma igreja que é governada pelas ideias e interesses do povo e não pela palavra de Deus. Fixem isto, irmãos. Não é uma igreja que está preocupada em ver o que é que está na Bíblia, seguir a Deus. Não. É o que é que agrada às pessoas. O que é que agrada às pessoas? Vamos fazer de acordo com aquilo que agrada às pessoas. É uma espécie de uma igreja que procura agradar aos consumidores de religião. O que é que os consumidores de religião gostam? Então vamos lhes dar para termos mais consumidores. Ora, este nome vai caracterizar exatamente o perfil espiritual e doutrinário desta igreja. Uma segunda observação, os irmãos já sabem que no início de cada carta, Jesus descreve-se a si mesmo. Ele faz uma autodescrição usando palavras e expressões que surgem no primeiro capítulo. E aqui Jesus diz três coisas. Eu ainda estou no versículo 14, não é? Que diz assim: isto diz o Amém. O que é que quer dizer Amém? Nós dizemos muitas vezes Amém. Amém é uma palavra que não é portuguesa, que vem do grego, que quer dizer é verdade. Então, quando a irmã estava a dizer assim: Senhor, tu és maravilhoso, e eu estava ali e disse Amém. Quer dizer o quê? Confirmo. É verdade. Então, Amém tem a ver com verdade. Ora, quem é a verdade que se fez carne? É Jesus. Então, Jesus apresenta-se a esta igreja como a verdade. Não é uma verdade. Ele diz: eu sou o Amém. O Amém, a verdade. Isto é muito importante, irmãos, porque no século XX, particularmente a partir da segunda metade do século XX, a igreja foi infectada. A palavra é esta: foi infectada por correntes de pensamento que vieram do mundo e que entraram na igreja. Eu hoje vou ter de falar de algumas dessas coisas, os irmãos vão me perdoar, mas para nós termos noção de onde é que veio essa infecção, esse mal. A primeira coisa é o humanismo. Atenção, irmãos, humanismo não é humanitarismo. Humanitarismo, ser humanitário, é desejar ajudar as pessoas em necessidade. Isso é humanitarismo. E às vezes as pessoas usam o humanismo de uma maneira errada. O humanismo é diferente. Se alguém for estudar um bocadinho de filosofia ou de história, vai ver que o humanismo é uma concepção da vida em que o ser humano é, como dizia um filósofo grego, a medida de todas as coisas. Quer dizer, é o padrão último pelo qual todas as coisas são julgadas e medidas. Pensem nisto, irmãos. O homem é o centro e é ele o padrão para avaliar-se o que é bom, o que não é, o que é aceitável. Então, não é Deus que está no centro. Está certo? É o homem. Isto vem da filosofia grega e entrou por aí dentro com muita violência a partir do Renascimento e depois do Iluminismo, etc. Bom, os estudantes que aqui estão sabem isso. Agregado ao humanismo veio outra praga, chamado relativismo. O relativismo é o seguinte, que a fé é uma questão de opinião. É uma questão subjetiva. Então, eu tenho o meu Deus, você tem o seu Deus. Eu tenho o meu caminho, você tem o seu caminho, e tudo vai levar a Deus se formos sinceros, blá, blá, blá.
Pois é, mas o problema é que Deus não é relativo, o plano dele não é relativo, a verdade não é relativa, ele é um Deus absoluto, é um Deus verdadeiro e é um Deus que tem um único Filho, tem um único caminho, tem uma única salvação, não há outra. Agora, relativismo na Terra, isso sim, não é? Por exemplo, eu gosto de vermelho. Os irmãos gostam? Ai, pastor, eu não suporto vermelho. Bom, isso é relativo. Eu gosto de favas assadas. Algum irmão diz assim, ai, pastor, nem me fala, eu até só de ouvir isso já fico doente. Pronto, isso é uma coisa que é relativa. Eu penso assim, sobre isto, sobre aquilo. Está bem, não há problema nenhum, isso é relativo, está certo, cada um pode ter a sua opinião, e é até natural. Mas no que respeita às coisas de Deus, é isso que eu queria que os irmãos entendessem. Nós não podemos andar a brincar às opiniões. Jesus foi muito claro e agora ele está a dizer assim, atenção, Laodiceia, vocês têm a mania, cada um tem a sua opinião, não é? Mas eu sou o Amém. Eu sou a verdade. E continua, ainda insistindo um pouco mais, ele diz a seguir, a testemunha fiel e verdadeira. A seguir, o que é uma testemunha? É alguém que fala daquilo que vê. Porquê é que Jesus é testemunha? Porque ele é o único que conhece o que está no céu, na eternidade. E que pode testemunhar do que é que está lá, e do que é a eternidade, e do que é a vida eterna. Não há ninguém mais. Os seres humanos podem, os grandes sábios podem especular, pensar sobre Deus, sobre isto, sobre aquilo. Mas não, eles nunca estiveram lá, como é que eles vão dizer? Jesus não. Ele é testemunha. E outra coisa, ele é a confirmação viva daquilo que Deus é e das suas promessas. Elas são verdadeiras. Podemos confiar. Fiel é aquilo que tem a ver com fidelidade. Deus é fiel. Oh, irmãos, os irmãos podem, quando lerem alguma promessa de Deus, saibam o seguinte, isto não é para Deus não falar a brincar. Ele fala muito a sério, ele é um Deus fiel. E se nós formos fiéis, nós vamos experimentar toda e cada promessa que tem na palavra de Deus. É por isso que nós oramos. Então não é uma questão de eu gostava de... Não, se está na palavra, é verdade e Deus vai cumprir, porque Jesus é fiel. Em terceiro lugar, ele é chamado o princípio da criação de Deus. A palavra princípio em grego, eu estou a dar muito grego aos irmãos, não é? Mas é só para os irmãos entenderem. Princípio é uma palavra que é arque. Arque é uma palavra que nós usamos muito. Já ouviram falar de arcebispo, arque é o primeiro que se destaca. Mas a palavra arque tem um significado que nós aqui não vemos muito bem na nossa tradução. Não é só o princípio, é o início e a causa, a origem. Então, Jesus está a dizer, eu sou a origem de tudo o que existe. Ele está a dizer uma coisa muito simples. Ele não é nenhuma criatura. Ele é o Criador. Muitas vezes nós não temos este entendimento que Jesus é o Criador. Mas a Bíblia ensina-nos isso. Querem ver, irmãos? Por exemplo, em Colossenses diz assim, porque nele foram criadas, a seguir, porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra. Que há nos céus hoje, graças àquele telescópio potentíssimo de James Webb, os cientistas estão espantados, porque o universo, afinal de contas, não é o que eles pensavam. Pois não. É muito maior, muito mais complexo, e os cientistas ficam de boca aberta a olhar para aquilo. Meus irmãos, quem é que criou
o universo, as coisas do céu e as da terra? O que é que diz aqui? Jesus. E as coisas espirituais, sejam tronos, dominações, principados, potestades. Está a falar agora dos seres angelicais, que nós não conhecemos, a não ser por uma referência escassa na Bíblia, mas que são criaturas de Deus. Se nós pudéssemos ver, por exemplo, um querubim, oh, meus irmãos, que criatura maravilhosa que Deus criou, não é? Ou um arcanjo, aquele que está muitas vezes à frente de batalhas, nós íamos ficar assim deslumbrados. Quem é que criou tudo? Esses principados, quem é que criou Satanás? Não é? O anjo que foi criado para ser um querubim protetor no trono, junto ao trono de Deus, e que depois se rebelou contra Deus. Tudo foi criado por Jesus. E diz assim, tudo foi criado por Ele e para Ele. Então agora eu vou perguntar, Beatriz, quem é que te criou? Hã? Não é? Irmã Edith. A irmã já anda aqui na Terra há alguns anos. Quem é que a criou? Irmãos, quando nós entendemos isto, nós todos, cada um de nós, é uma criação. Nós não vimos de nenhuma fábrica onde Deus fabrica, sai um, sai mais mil, mais 1 milhão. Não, Ele criou a cada um de nós. Em Efésios diz, nós somos a sua obra-prima. Pastor, mas isso demora muito tempo. Tempo é coisa que Deus não precisa. Ele é um Deus inteiro. Ele criou a cada um de nós. E é por isso que nós somos muito preciosos. Cada vida humana é preciosíssima. Por isso nós não aceitamos a morte, o assassínio, até desculpem os irmãos às vezes, um aborto que não tem nenhuma justificação. Nós gostamos de aceitar a morte de coisas que Deus criou, pessoas, seres vivos que Deus criou. Então, tudo foi criado por Ele e para Ele. Ah, pois é. Então já ouviram dizer assim, no meu corpo quem manda sou eu sou o Senhor do meu corpo. Já ouviram falar isso? Não. É o homem que se faz de Deus. Romanos capítulo 1, não vamos hoje ler. O homem que se faz de Deus de si mesmo. Nós não somos deuses de nós mesmos, irmãos. Nós somos criados, não somos robôs, mas somos criaturas de Deus. Que Ele dotou de liberdade para que nós o amemos, como Ele nos ama a nós, para que nós desfrutemos da vida que Ele tem para nós. Nós somos estas criaturas tão preciosas. E por isso em João capítulo 1, também lemos assim, todas as coisas foram feitas por Ele. Está a falar do verbo, não é? No princípio era o verbo. Todas as coisas foram feitas por Ele. E sem Ele, nada do que foi feito se fez. E essa é a nossa estima pessoal. Não é que nós somos muito especiais, é que Deus nos ama, conhece-nos, criou-nos, e Ele ama-nos porque Ele sabe tudo aquilo que nós somos. Desde o ventre da nossa mãe, Ele sabe tudo aquilo que nós somos. Não há Deus igual ao nosso Deus, irmãos. Louvado seja o Senhor. Agora, meus irmãos, um pequeno parênteses. Eu espero não causar indigestão aos irmãos, mas vamos só, rapidamente. O que é que aconteceu no finalzinho da história da Igreja? O que é que está a acontecer nos nossos dias? Bom, já no final do século XIX e início do século XX surgiu uma coisa chamada liberalismo teológico. Basicamente é o seguinte, em igrejas protestantes começaram a surgir ideias contra a palavra de Deus. Nós vamos chamar a isso o movimento de apostasia. A apostasia é o afastamento da verdade, da palavra. Por exemplo, negar o nascimento virginal de Jesus. Os irmãos imaginem um pastor numa igreja que não acredita que Jesus nasceu de uma virgem. Ou sequer que ele ressuscitou fisicamente. Isto aconteceu. Nega a inerrância e a suficiência da palavra de Deus. Diz o seguinte,
Não, a Bíblia é um livro bom, cheio de moral, cheio de história, mas não venham dizer que é a palavra de Deus, que está cheia de erros. E nega o próprio sobrenatural, os milagres, a ideia de milagres, nega tudo isto. Portanto, é uma espécie de uma Bíblia amputada pelo racionalismo humano. Eu estou a ser muito redutor, muito rápido. A neo-ortodoxia é uma espécie de liberalismo mais recente, que domina hoje muitas igrejas protestantes, inclusive até algumas igrejas evangélicas. Então, o que é que diz? Entre várias coisas, há uma que é um veneno, que diz assim, é um ataque à Bíblia, como aliás todos os ataques do maligno são sempre contra a Bíblia. A Bíblia não é a palavra de Deus. A Bíblia apenas contém a palavra de Deus. Mas o que é que isso quer dizer? A Bíblia não é a palavra de Deus, contém. Quer dizer o seguinte, que a Bíblia só se torna palavra de Deus quando eu tenho uma experiência, um clique interior. Então eu estou a ler e de repente há um clique e aquilo passa a ser a palavra de Deus para mim, uma experiência subjetiva. Para os estudantes tem muito a ver também com o existencialismo, que entretanto foi nascendo, etc. E também que a Bíblia foi escrita por homens falíveis. Portanto, a Bíblia está... a gente não pode confiar quando diz assim que Jonas foi engolido por uma baleia, por um grande peixe, e esteve lá 3 dias. Claro que isso não é verdade, isto é apenas uma imagem. Então, irmãos, as pessoas começam a não acreditar na Bíblia, e quando não se acredita na Bíblia, nós vamos crer em quê? Em que é que nós vamos acreditar? Então, este movimento chamado neo-ortodoxia tem destruído a fé de muita gente. Eu, na minha família, tive um caso destes, infelizmente. Um outro desvio de um outro tipo, o Evangelho da Prosperidade, que veio lá dos Estados Unidos e que basicamente é o seguinte: olha, nós buscamos a Deus porque Ele é bom, Ele vai nos enriquecer, Ele vai nos dar dinheiro, Ele vai nos fazer felizes e vai nos dar a cura de tudo, e então vai ser o máximo. Então as pessoas começaram a ir a Jesus por interesse. Então, as pessoas começam a buscar a Deus por aquilo que podem ter de ganho, de utilidade para a sua vida. Agora, mas não há uma promessa bíblica verdadeira de prosperidade? Sim. Deus não nos faz prosperar, até mesmo materialmente. Irmãos, eu vou dizer o seguinte: querem ouvir testemunhos? Eu posso dar, na minha própria vida. Deus faz prosperar, sim. E a palavra de Deus diz assim: a bênção do Senhor é que enriquece e não traz consigo dores. Porque os ricos, eles têm dores, coitadinhos. Eles sofrem, eles perdem a família, perdem a saúde, e têm dinheiro, e quando têm dinheiro dá-lhes um e vão desta para melhor, e o genro é que fica com tudo. Que história triste, não é, irmãos? O rico, ele sofre. O servo do Senhor não, porque nós não estamos à procura de riquezas. Agora, o servo do Senhor é trabalhador, não é o preguiçoso. O preguiçoso que fica estirado a ver a telenovela, diz: Senhor, manda a tua bênção sobre mim. Lá em Provérbios diz assim: vai trabalhar, ó preguiçoso, está lá escrito. E diz também em Filipenses: o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Se algum irmão está a passar necessidades, ponha o Senhor à prova e diga: Senhor, eu sou teu. Agora, se for dele mesmo, se você segue o seu caminho e Deus é só quando se lembra, mas se nós seguirmos ao Senhor, quando precisamos, dizemos: Senhor, eu preciso de ti. E o Senhor vai suprir aquilo que nós precisamos. Amém? É uma promessa da palavra. Quer dizer, irmãos, este Evangelho da Prosperidade foi um grande desvio também na Igreja, porque fez uma inversão. Em vez da bênção espiritual em primeiro lugar e as bênçãos materiais em segundo lugar, inverteu
Primeiro as bênçãos materiais e a bênção espiritual. Deus é bom, Ele salva todos, não preciso me preocupar. Então, eu posso andar na igreja e andar na pornografia ou na idolatria, porque Deus é bom e Deus compreende. Meus irmãos, isto é uma infecção, não é? Estes desvios, uns mais teológicos, outros de outro cariz, são infecções. Os evangélicos, eles reagiram, e há 5 grandes doutrinas, que eu vou terminar, que nós, como evangélicos, em todo o mundo, nós queremos. Queremos em muitas outras coisas, mas estas 5 são fundamentais. Primeiro, nós queremos na inspiração divina e na autoridade das Escrituras. Os irmãos também? Amém. Então, no fim de cada um, os irmãos podem dizer amém. Nós cremos no nascimento virginal de Jesus Cristo. Ele nasceu da Virgem Maria, por ação do Espírito Santo. Em terceiro lugar, nós cremos que Jesus é Deus. Ele é o Filho eterno do Deus vivo e eterno. Jesus é eterno. Foi feito homem há 2000 anos, mas ele, como Filho de Deus, existe desde sempre. Quarto lugar, nós queremos na expiação substitutiva de Jesus Cristo. Quer dizer o quê? Quer dizer que o sacrifício dele foi feito em nosso lugar, em minha substituição. Digamos, foi feita uma troca. Então é como se aqui a Ana Luísa tivesse um relógio velho, chegava-se aqui, dizia: Ana Luísa, dá-me o teu relógio velho e toma lá o meu novo. É quando nós vamos a Deus, com a nossa vida toda cheia de pecado, e entregamos a nossa vida. Dizemos: Senhor, aqui está a minha vida. E Ele diz: então toma a minha, que é a sua justiça, a vida eterna. Mas eu tenho que lhe entregar a minha. Há pessoas que têm muita relutância em entregar a sua vida. Eu vou entregar a minha vida? Então quer dizer que eu vou deixar de ser o Senhor da minha vida? E vai perder uma grande coisa. Irmãos, entregar a nossa vida é o mínimo que nós podemos fazer. Senhor, toma a minha vida. E Jesus diz: eu dou-te a minha. Agora, eu não quero dar a minha vida. Quinta e última coisa, nós cremos que Jesus ressuscitou fisicamente. Não foi em espírito, como alguns andam para aí a dizer, alguns tolos andam a dizer. Jesus ressuscitou em corpo. E outra coisa, e Ele vai voltar em corpo. Jesus vai voltar à terra, fisicamente, e nós vamos vê-lo. Aleluia! Meus irmãos, porque é que esta igreja é morna? Ela não tem nenhum elogio. As outras igrejas têm, mas esta não tem nenhum elogio. É esta e Sardo, não tem nenhum elogio. Começa logo assim: eu sei as tuas obras, nem és frio nem quente, nem é Hierápolis nem Colossos, nem és frio nem quente. Oxalá foras frio ou quente. E eu muitas vezes eu pensei: Senhor, eu acho que devia ser oxalá foras quente. Irmãos, para Deus é menos grave rejeitá-lo. Há pessoas que o rejeitam. Os ateus. Eu gosto muito dos ateus. São pessoas simpáticas e muito coitadas, muito acreditam naquelas coisas. Os ateus, não é? Não, eu não quero e tal. Pronto. Agora, os mornos são aqueles que não se definem, não têm nenhum compromisso. Nem sim, nem não. Talvez sim, talvez não. Eu gosto muito, mas não sigo. E nhanhã. E esses fazem o insulto máximo a Jesus, que é esquecê-lo, descartá-lo, não lhe dar valor, não lhe dar importância, não lhe dar sequer um não. Já que não se dizem sim, pelo menos já não. Nada. É como se ele nem existisse. Esse é o insulto máximo. E por isso o juízo virá sobre esta igreja. É uma igreja de pessoas descomprometidas. Eu nem sei se chama igreja, mas Jesus chama descomprometidas. Não tem. É uma crença vaga, mas não tem nenhum compromisso com o Senhor, de vida, de o seguir,
de transformação, levam a sua vida normal, são os mornos. E o juízo é este: vomitar-te-ei da minha boca. O que é que quer dizer, irmãos, vomitar da boca? Quer dizer o seguinte, que estes pseudo-crentes, eles são expelidos do corpo. Eles não pertencem ao corpo. Eles podem até ter pertencido, mas na sua posição de mornidão, o Senhor vai deitá-los fora. Isto é um juízo terrível. Nos faz lembrar a parábola das virgens, quando há 5 virgens loucas que querem entrar, mas deixaram apagar a candeia. E o que é que Jesus lhes diz? Não os conheço. Vocês não pertencem ao meu corpo. Não os conheço. Meus irmãos, que o Senhor nos livre do espírito de Laodiceia. Que o Senhor nos livre deste espírito de Laodiceia. A alternativa está mesmo ao lado, Filadélfia. Filadélfia está aí. É só ir à palavra, orar, buscar a Deus. E aquilo que nós não somos capazes, pedir que o Senhor nos capacite. Ele vai fazer isso e viver uma vida de compromisso com Ele, porque Ele é digno de tudo aquilo que nós lhe podemos dar e de o seguir. Os irmãos concordam? 2:8 iremos concluir. A todos a paz do Senhor.